Olá pessoal, Suga aqui passando de novo. Estou fazendo esse vídeo aqui para começar a explicar para vocês como se monta um setup. E, então, a agenda de hoje é essa aqui, né? 3 pontos: conhecer a você mesmo. Segundo ponto, os tipos de traders que existem no mercado. E o terceiro ponto, o que esses traders colocam na tela, como é que eles analisam as entradas e saídas. E assim nós vamos ter uma base para poder ir para o próximo passo, que é entender realmente o que é um setup. Então, indo para o nosso primeiro ponto na agenda, que é conheça você mesmo, é a questão da personalidade. Eu fui lá no Google e fiz uma busca nessa página de internet que chama Pet Produção, que está aqui embaixo, né? E lá eles têm um teste de personalidade que você vai lá respondendo as questões e o resultado disso aí te dá a questão da personalidade que você tem, que é basicamente categorizada em 4 tipos, que é essa daí: dominante, influência, estabilidade e conformidade. Cada personalidade dessa daí tem as suas características, né? Que no caso da dominante é ter um caráter direto, orientado a resultados, firme, persistente, confiante, né? No caso da influência é extrovertido, aficionado, otimista, bem disposto. No caso da estabilidade é calmo, tolerante, acomodado, humilde, diplomático. E no caso da conformidade é analítico, prudente, meticuloso, reservado, sistemático. Eu vou entrar mais em detalhes aí, um por um, para explicar, para a gente ter uma ideia mais clara do que são essas personalidades, né? Começando pela dominante. São pessoas competitivas, impacientes, objetivas, não gostam de rodeios, são normalmente pessoas corajosas, né? Costumam tomar decisões muito rápidas. São pessoas que não gostam de ser tocadas, são pessoas que sob estresse ficam nervosos, né? E tem uma característica bem impaciente e bem objetiva. O segundo é influência. São pessoas comunicativas, sociáveis, são pessoas que gostam de inspirar as pessoas, né? Otimistas, alegres, confiantes também. E sob estresse, exagera talvez aí no otimismo, né? E emocionalmente talvez são frágeis em determinadas situações. E por serem positivas assim por natureza, né? Elas passam uma energia legal para todo mundo. O terceiro tipo de personalidade é a estabilidade, que são pessoas que não gostam de deixar tarefas inacabadas. São pessoas que pensam muito antes de tomar alguma decisão. Né? São pessoas que sim se atentam à questão de fatos e dados e relatórios e tal. Mas também são pessoas que gostam de estar com a família. São pessoas que, quando pressionados, né, eles têm medo de errar. Então, eles são bem assim cautelosos. E por essa questão de ser cautelosos, talvez eles tenham o problema de perder oportunidades em algumas situações, por essa indecisão. E o último grupo de personalidades é a conformidade, né? Que são pessoas que prezam por qualidade, são pessoas que adoram aí seguir regras, pesquisas, são muito organizados, são planejados, né? E são muito guiados aí por dados e fatos e têm uma mente analítica, né? São exigentes, são pessoas que não gostam de ser pressionadas por um lado, mas são pessoas que têm regras muito claras e são bem meticulosos, talvez assim matemáticos, né? E por ter essa característica, às vezes eles são meio burocráticos, né? E talvez também em situações podem demorar em tomar as decisões. Aí eu vim falando aí de personalidades, de características e tal, e vem essa pergunta, né? Pô, Suga, o que tem a ver isso aí com setup ou com trading, né? A minha resposta é a seguinte: espera um pouquinho aí, a gente chega lá. Aguenta mais um pouquinho aí. A gente falou sobre as personalidades, né? Então vamos tentar levar isso aí ao mundo dos traders, né?
E para isso a gente tem que entender os tipos de traders que existem, né? Os tipos de traders. Eu considero 5 tipos, tá? Position traders, swing traders, day traders, scalpers e traders de mercado futuro, né? O que varia entre 1 a 4 é o horizonte temporal que eles operam. E o 5 é o cara que opera contratos futuros, né? E como contratos futuros é um instrumento muito flexível e ele tem um tempo indeterminado, né? Position trader é o cara que se casa com o papel, vira sócio da empresa. O objetivo principal dele é ganhar os dividendos, né? E com a apreciação do papel ao longo do tempo. Swing trader é o cara que aproveita a oscilação do papel, né? Normalmente ele fica aí com o papel entre 2 a 20 dias. Os day traders é o cara que faz uma operação intradia, entre 2 minutos a 3 horas. Eu acho que mais do que isso, o day trader não fica com o papel na mão. Os scalpers são operações muito curtas, muitíssimo curtas, de segundos até minutos. E tem aí os do mercado futuro, né? Basicamente, esses são os 5 tipos de traders que existem no mercado. E para ter uma ideia melhor, né? Eu peguei os traders que existem por aí no Brasil, né? E dei uma categorizada neles aí. A linha vertical é o caráter da pessoa, o temperamento. E aí na linha horizontal eu tenho aí os position traders, os swing traders, o day trader, é o horizonte temporal, né? E no lado direito os traders de mercado futuro, né? Então, lembrando ali a questão do dominante, da influência, da estabilidade e da conformidade. Então, a estabilidade, como eu expliquei, né, são os caras calmos, tolerantes, né, diplomáticos, né. O segundo grupo aí dos swing traders, provavelmente, são os caras aí que são analíticos, prudentes, meticulosos, reservados, sistemáticos, né, como eu expliquei. Os day traders que eu coloquei aí provavelmente são os da influência, né? Os extrovertidos, aficionados, otimistas, bem dispostos, alegres, né? E tem ali os scalpers, né? Que são os dominantes, diretos, orientados a resultados, firmes, né? Confiantes. Então acho que assim, vendo esse gráfico aqui, acho que dá para ter uma ideia, né? De quem é quem aqui, né? E dá até para identificar tipo uma correlação do caráter com o operacional do cara, né? Dá uma pensada nisso aí. Mas ó, esse gráfico que eu coloquei aqui, né? É muito pessoal, é muito assim. Eu não sei se existe leis que proíbem fazer isso aqui. E se tiver, me avisa, tá? Que depois eu tiro aí. Não foi com má intenção nenhuma, né? Foi só para ter uma ideia mais clara, para passar uma ideia mais clara para todo mundo, né? De que tipo de trader, qual tipo de caráter é mais adequado, que se encontra no mercado, né? O tipo de caráter com o estilo de trader que a pessoa tem, né? E a parte disso aí, tem algumas pessoas que é meio difícil categorizar, né? Voltando ao nosso assunto, né? Eu expliquei, eu acho que ficou claro a questão da personalidade com o estilo de trader que eles são, né? Ou que você tem que ser. E a pergunta aqui é essa aqui. Então, onde é que você se encaixa? Qual a sua personalidade? Não adianta um cara calmo, tranquilo, que é muito paciente e tal, ele ficar operando day trade ou scalper. Eu acho que tem um gap aí da questão de personalidade com a questão do operacional no trade, tá? Eu não sei se isso é uma observação só minha, né? Mas eu acho que, minha opinião, eu acho que é um ponto importante a ser considerado. E vamos ver os detalhes, né? Desses grupos que eu expliquei, o que eles operam, né? O grupo 1, né? Position Traders. O que eles usam? Eles usam
como ferramentas a análise fundamentalista, relatórios de análises, né? Normalmente eles usam indicadores fundamentalistas, que é o Return on Assets, é o Price Earning Ratio, é o Dividend Yield, né? São indicadores fundamentalistas. E do lado direito ali tem um exemplo de uma tela que um cara de position, um cara fundamentalista, usaria para entrar no papel, né? Só um detalhe que eu vou deixar uma ressalva, né? Que eu estou colocando aqui os principais pontos que cada tipo de trader eles utilizam, né? Não é porque eu sou fundamentalista que eu não vou ver o gráfico também, né? Mas pouco provável que um investidor fundamentalista vai estar olhando ali o book, ou olhando ali o level 2 ali para ficar fazendo scalper, né? Então assim, esse aqui é o grupo 1, tá? Vamos para o grupo 2, que é basicamente os swing traders. As ferramentas que eles usam são uma combinação entre análise fundamentalista e análise técnica, né? Muitos desses swing traders aí têm foco no gráfico, e os gráficos que eles utilizam são gráficos semanais, mensais, diários, né? São gráficos assim de períodos relativamente longos, tá? Aí eles colocam os indicadores ali na tela, os indicadores que cada um utiliza, né? Que se eu tiver oportunidade eu vou estar explicando aí nas próximas ocasiões. E do lado direito ali é o exemplo da tela, né? Nessa tela aqui, na parte esquerda dessa tela aqui, nesse lado aqui, são os ativos que a pessoa provavelmente está ali olhando, monitorando, né? E do lado direito é o gráfico que ele usa para definir as entradas e saídas. A questão do grupo 3 são os day traders, né? Os day traders aqui, eles têm um foco muito mais na análise técnica. O que eles usam são gráficos e book, né? E os indicadores que eles têm na tela normalmente são indicadores muito simples, que é a questão, por exemplo, do VWAP, ou volume, talvez uma ou duas média móvel e ponto, né? Não coloca muito detalhes na tela, porque eles precisam de rapidez para operar também, né? O exemplo da tela aqui é esse que está aqui no lado direito, né? Na parte esquerda da tela aqui, ele tem aí o level 2, o Times and Sales, né? E na parte direita, ele tem o gráfico, né? E o próximo grupo são os scalpers. Os scalpers, eles operam com um tempo muito curto, foco em análise técnica, principalmente no book, no Times and Sales e no level 2. Isso aqui, se eu tiver a oportunidade, eu explico para vocês. Mas é aquilo. Os indicadores que eles usam são indicadores muito simples, né? No caso que eu tenho aqui como exemplo, a pessoa ele tem um gráfico muito simples aqui na parte esquerda, na parte esquerda, né? E na parte direita ele tem o Times and Sales e Books aí, de diferentes ativos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu sou um operador de scalper de índice, né, eu vou colocar o índice ali, vou colocar o dólar do lado, e vou colocar o andamento do IBOV, e vou estar monitorando esses três ativos aí, porque talvez uma das entradas que eu tenha, né, seja a discrepância, a correlação entre esses ativos. Normalmente, como se diz aí no Brasil, o índice sobe e o dólar cai. E se o dólar sobe, o índice cai. Então, eu preciso ter isso aí na tela, né? Então, esse é um exemplo aí de uma tela de um scalper. E tem o grupo quinto, né, que opera no mercado futuro. Basicamente, o que o pessoal opera, eles usam são gráficos, mas não tanto foco no gráfico. Foco muito mais na grade de opções. E os indicadores que eles usam são indicadores que não tem nada a ver com análise técnica, né? São indicadores tipo volatilidade implícita, volatilidade histórica, as gregas das opções, né? Open Interest. Bom, para quem não conhece as gregas e Open Interest, talvez eu possa estar explicando aí no futuro nesses indicadores, né? São indicadores específicos aí de opções.
O exemplo da tela é que tem aqui do lado. Gráficos, né? Nesse caso aqui é o mesmo gráfico da Google, só que com diferentes time frames. No caso aqui eu acho que é diário, é 1 hora e 15 minutos. Aí tem a grade que eu expliquei aqui, das opções. Aqui como nos Estados Unidos o vencimento é semanal, cada semana tem aí um vencimento de opções, né? E tem aqui alguns indicadores, que é a volatilidade implícita, a volatilidade máxima, volatilidade mínima e tal, né? E outras ferramentas que o pessoal usa muito, né, é a questão do simulador. Se eu montar uma borboleta de ferro, Iron Condor, né, como que ele fica no gráfico? Fica assim, né? Preciso saber, ter uma ideia de qual é o meu loss, qual é o meu ganho, né? E outro gráfico que é usado bastante também aqui é esse aqui, né? Que é o gráfico de estatística. Para quem conhece aí estatística, né? Não vou ficar explicando em detalhes, mas é uma coisa que a gente usa muito aí para fazer as operações estruturadas, né? Para garantir que a probabilidade de acerto vai ser alta. Então essa aqui é um exemplo de tela aí de um operador de mercados futuros, de opções nesse caso, né? Então, eu expliquei a questão do caráter, da personalidade da pessoa. Expliquei a questão da personalidade linkada ao que é o operacional do trader, né? Eu acho que deu para ter uma ideia. E tem outras questões também a serem pensadas na hora de montar o seu operacional, o seu setup, né? Que é o seguinte, o seu tempo disponível para operar, né? Por exemplo, se você trabalha numa empresa de 8 a 5, né, você não tem o tempo aí de ficar olhando o gráfico aí, o Times and Sales, para você fazer scalper. Não dá, né? Aí tem aqui o segundo ponto, a escola de origem, né? Por exemplo, tem lá o Bo Williams, né? Ele usa lá os indicadores específicos dele, né? Tem o Stormer lá que ele faz as operações de swing trader e de day trade com as médias móveis e estocástico lento lá dele, né? Se você vê outros operadores aí, você vai encontrar pessoas que só usam o VWAP na tela, né? Então assim, cada um vem de uma escola diferente, né? Vem aprendendo de uma forma diferente. Então é importante manter esse estudo, né? Porque o que eu expliquei no vídeo anterior também, uma vez definida a sua tela, uma vez definido o seu setup, não se deve mexer, porque se mexe, você não tem estatística para poder analisar os seus trades no futuro. E tem o terceiro ponto aqui, que é a questão do gosto pessoal, né? Qual é o ativo que eu vou operar? Se eu vou operar mercado futuro, eu preciso ter uma tela, como eu expliquei agora há pouco. Se eu for operar scalper, é outra tela, é outros indicadores, né? Então tem isso aí, né? Então, pessoal, essa é a questão aí que eu queria passar para vocês, né? Para um começo de como montar um setup. Nos vídeos futuros aí eu vou estar explicando em detalhes, mais detalhadamente aí, com base na minha tela, o que eu opero, o que eu vejo. E se tiver oportunidade a gente vai aprofundando a questão das gregas, de opções, a questões do que o pessoal tiver mais interesse, né? Obrigado aí por ter visto esse vídeo e vamos seguindo operando e com a graça de Deus vamos ter muita sorte aí para ganhar dinheiro nessa bolsa, nesse mercado. Um abração, pessoal.